Você acha que sabe tudo sobre Bitcoin? Eu duvido. Dificilmente você sabe tudo sobre Bitcoin e o que eu vou te falar hoje, tá? Ele existe um risco muito forte regulatório dos países aí. Então vou comentar nesse vídeo o que é que você deve se preocupar, né, para os seus investimentos de Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado em 2010, ali mais ou menos em meados de 2010, no mês de 2010, logo depois da crise do subprime nos Estados Unidos, que gerou bastante inflação e bastante incerteza nos americanos e no mundo todo, né? E ninguém sabia ali o que investir, né? Porque você não tinha nenhum outro tipo de ativo de valor para você investir para que você corresse da inflação, né? Só existia ali o que existe hoje também, que é o ouro e a prata, né? Cobre e outros tipos de metais aí também. O Bitcoin chamou a atenção em 2017 e ele voltou às atenções do mundo ali em 2020, quando ele bateu a marca de 20 mil dólares, tá? Foi a máxima histórica ali que ela tinha conseguido voltar depois de um período muito de escassez ali, voltou a bater 20 mil dólares, tá? Chegando perto do que já tinha batido alguns anos atrás, na sua máxima histórica, naquela euforia ali que teve do Bitcoin logo no início ali, depois de 2010, mais ou menos 2012, 2013, tá certo? O Bitcoin, ele é 100% online e ele é codificado, como vocês devem saber. Existe o que eles chamam de nós, né? Essa codificação aí é o que a gente chama também de blockchain. O arquivo ele é 100% online e ele funciona como uma moeda alternativa. Como eu comentei anteriormente, o Bitcoin ele foi criado ali logo depois do subprime, justamente como essa moeda alternativa, porque ninguém tinha nenhuma outra opção, né, de moeda alternativa. E o Bitcoin ele também tem um intuito, né, de compra e venda, né? Diferentemente que o ouro ele não tem esse intuito de compra e venda, né? A questão do Bitcoin é que você pode sim ter um ativo de valor que ele é resiliente contra a inflação e ainda assim usar como moeda de troca. Dificilmente você vai no mercado e dá-lhe um pingado de ouro em troca de 5 sacas de arroz, certo? Então o Bitcoin ele tem um viés um pouco diferente dos metais. O Bitcoin, a bom dele é que ele não é impresso por governos ou bancos, né? Isso dificultando muito aí a questão da inflação. Na verdade não tem inflação, né? Mudando totalmente o viés de uma moeda, diferentemente de um dólar, de um euro e tudo mais, que basicamente o governo vai lá, manda imprimir mais moeda e tá tudo certo, ou também dívida, tá certo? Criando ali inflação naquela moeda fiduciária. E para ser criado o Bitcoin, ele passa por um processo de computação muito complexo, que a gente chama de minerar, ou mining aí em inglês. Todas as transações elas ficam registradas através de algo chamado blockchain, que o blockchain ele é um banco de dados descentralizado, totalmente centralizado, não tem governo regulando, não tem banco, não tem nada. Ele é totalmente outside, fora ali da caixinha do escopo. Queria muito que você soltasse o like no vídeo se você está gostando, para me dizer que se eu estou no caminho certo, mostrando, fazendo, criando esse tipo de conteúdo aqui. Então se você está gostando desse tipo de conteúdo, solta aqui o like para mostrar aí, beleza? Tamo junto. Agora imagina só, se você tivesse comprado 6 dólares, vou repetir, 6 dólares de Bitcoin em 17 de junho de 2010. Hoje em dia, se você tivesse mantido apenas, não tivesse feito nada, você teria incríveis 7,12 milhões de dólares americanos. É um crescimento incrível de 118 milhões 761.826,88%. É exatamente esse número que você conseguiu escutar. É um número absurdo. Então, 6 dólares, 10 anos atrás, 11 anos atrás, se transformaram em 7,12 milhões de dólares americanos. Convertendo aí para real, a gente vai chegar lá nas casas de quase 30 milhões de reais. É um número absurdo. E a grande graça do Bitcoin é que não há valor inerente, né? Ele é determinado, o preço dele é determinado pelas pessoas, pelo quanto você está disposto a pagar pelo Bitcoin. Então vamos supor que você acha que o Bitcoin a 60 mil dólares está muito caro. O que você vai fazer? Não vou comprar o Bitcoin a esse valor, estou achando que está muito caro. Então você não vai fazer a compra. Agora, se a maioria das pessoas estão achando que o Bitcoin está sim interessante, né, as pessoas vão comprar cada vez mais e mais e mais pelo valor que está, fazendo assim com que o preço dela continue subindo. Só que a gente vai chegar no momento que isso não vai mais acontecer. Então meio que se estabilizando ali o Bitcoin. E do mesmo jeito que ele está subindo, ele pode descer da mesma forma. As pessoas podem achar que o valor dela está errado, né, fazendo com que o preço desça ali. Então, no final das contas, o preço do Bitcoin, ele não depende de governo e nem de inflação, né? Muito menos de banco ali, dando empréstimo para você, ou juros e tudo mais. E melhor ainda, o Bitcoin, na verdade, ele não depende de absolutamente nada do que os governos fazem, né? Não em questão econômica, tá falando. Na verdade, o Bitcoin, ele cresce muito. Ainda existe esse viés de crescimento maior no Bitcoin ainda, muito por conta da inflação, de que
Quando o governo, a gente tem um risco maior intrínseco ali dentro da economia, existe uma demandada maior ainda para o Bitcoin. Então o Bitcoin ele vai muito bem em casos de crise, né? Em casos de situação que a gente não sabe muito bem para onde está indo, que é o caso agora de 2020 e 2021, com essa crise do coronavírus. E muitos especialistas se sentem preocupados com a falta de regulamentação do Bitcoin e também dizem que está sendo usado, tá certo? E se você não sabe, dá uma pesquisadinha rápida aí, né? Recomendo, se você não tem o estômago muito forte, recomendo você nem procurar, mas se você tem, tá curioso, dá uma pesquisada aí o que é. E existe uma preocupação sobre a segurança, sobre negociação fraudulenta após uma série de invasões aí de perfis de hackers de perfil alto, tá certo? E um outro viés do Bitcoin é que ele é um porto seguro para os investidores, tá? Contra a inflação, se protegendo contra a inflação, se protegendo contra o risco econômico governamental. Um período de extrema aversão ao risco fez com que os investidores dessem uma demandada, né, dos investimentos de ações, estoques, REITs para o Bitcoin. Isso aí foi o que disse o Dr. Edward Maia, da Oanda Investimentos, né? Um dos maiores investimentos aí do mundo, uma das maiores gestoras de investimento. E o Bitcoin ele tem um suprimento escasso, né? Na verdade só existe 21 milhões de Bitcoins no mundo, não importa o que aconteça, apenas 21 milhões de Bitcoins irão existir no mundo e ponto final. Fazendo assim com que você se proteja contra a inflação, porque não tem como você criar mais Bitcoin. A grande diferença do Bitcoin para uma moeda fiduciária, para um dólar, por exemplo, é que o dólar ele te possibilita criar inflação, criar dívida, né? E imprimir também. Diga-se de passagem que, informação aqui, que 60% dos dólares que foram criados nos Estados Unidos, existentes hoje, eles foram criados nesse período entre 2020 e 2021. Né? Então a gente tem aí 4 trilhões de dólares que foram criados entre 2020 e 2021. E tem mais pacote vindo aí de investimentos e de estímulos também. E o Bitcoin te protege exatamente contra isso. Exatamente contra esse populismo do governo e às vezes essa aversão ao risco, né? De a gente estar vivendo momentos ali instáveis na economia, sem saber muito o que vai acontecer, né? Então o governo vai lá, imprime dinheiro, dá estímulo para a população, para que eles possam comprar e girar a economia. O Ray Dalio e outros grandes investidores aí também já disseram que gosta muito do Bitcoin, né? Já se provou durante o tempo aí, nesses últimos 10, 12 anos aí, ser um ativo de valor, assim como os metais, como ouro, prata e etc. Tá certo? Então, fica sempre esse questionamento, né? Investidores tal como o Ray Dalio gostam bastante, mas existem outros investidores também grandes aí do mercado que acham que é uma completa perda de tempo, né? Não consegue ver o sentido do Bitcoin e também muito pelo lastro. O Bitcoin ele não tem lastro, tá? E o mais esperado de todos, né? O risco regulatório, né? O próprio Ray Dalio deu uma entrevista essa semana aí falando sobre o risco regulatório. Ele comentou que se o governo americano quiser, ele pode simplesmente acabar com o Bitcoin, perdendo assim o seu valor, né? Perdendo a sua essência de ser uma moeda alternativa. E ele também comenta que vai ser muito difícil para o governo fazer isso aí, mas se o governo quiser, ele vai conseguir, ele faz da forma com que ele quiser. E obviamente o governo ele não é idiota de deixar a população fazendo livremente o que quiser ali. O governo ele sempre quer um cascalhozinho extra, eles querem tirar dinheiro de você, querem tirar dinheiro da população, para que eles consigam financiar o populismo maldito que eles gostam tanto, para que eles sejam reeleitos. Então esse risco regulatório, ele é sim algo real no mundo todo, né? Eu acho que não existe nenhum país, ou existe poucos países aí, que tem de fato sua regulamentação feita propriamente. Eu acho que ainda recentemente aí, ela baniu o Bitcoin de qualquer forma, tá? E recentemente a gente está vendo alguns bancos, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá ali, se movimentando para aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, né, como uma carteira de Bitcoin ali também. Então, fica sempre esse lado meio turvo aí, a gente não consegue muito ver o que está acontecendo, mas alguns países já declararam que não vai aceitar o Bitcoin, outros países já disseram, sim, vamos aceitar o Bitcoin, então fica sempre essa briga aí. Tá bom? E bom, galera, por hoje é só. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo aqui que eu comentei hoje sobre o Bitcoin, explicando um pouquinho sobre a história, riscos, etc e tal. Então, se você gostou, né, comenta aqui o que você achou desse vídeo, né? Você investe em Bitcoin, você não investe em Bitcoin, né? Sim, por que não? Tá bom? Então, comenta aqui o que você acha sobre o Bitcoin. Muito obrigado por ter me assistido até agora aqui, né? Agradeço demais a presença de todos vocês. Muito obrigado e tamo junto. Valeu!